No ano de 2000, eu concluí a minha 8ª série aqui, na Escola de Educação Básica Rutele Barbechon, em Água Doce. E daqui, do Rutele Barbechon, eu tomei novos rumos. Foi desta forma que milhares e milhares de pessoas passaram por aqui, pelo Rutele Barbechon, nestes 70 anos de história. Esta é a primeira turma de formandos de 1968 do ensino ginasial, que era até a 8ª série, ainda como Escola Pedro Américo, que depois passou a Rutele Barbechon. Olá, amigos do Portal de Água Doce, estamos com a professora Edith Moraes. Ela já é aposentada na educação, mas ela foi uma das primeiras alunas lá do Rutele Barbechon, formando da turma de 1968, quando o Rutele Barbechon ainda era Pedro Américo, uma extensão, né? Uma extensão, é. Seja bem-vindo ao Portal de Água Doce, professora Edith. Obrigada. Estamos estudando onde hoje é a atual Casa da Cultura, e daí ficaram prontas 2 salas aqui no RUT, e eu vim estudar aqui, né? Daí estudei aí até a 8ª série, daí nos formamos, aí comecei a trabalhar, fiz o 2º grau em Joaçaba e voltei a lecionar em Água Doce. Eu lecionei no interior um tempo e depois lecionei no Rutele Barbechon, com alguns colegas que foram da primeira turma também. Quem tu recorda que deu aula junto contigo lá, que foi da primeira turma? Que foi da primeira turma, o professor Chico Macanhã. Francisco Macanhã, ou popularmente conhecido como Professor Chicão. Isso. Comecei lecionando na Escola Municipal de Vista Alegre durante 2 anos. Depois passei para o RUT naquela época já. O professor Sisto não estudou conosco, mas ele foi professor aqui. Última flor do Lácio, inculta e bela, eis a um tempo, esplendor e sepultura, ouro nativo que da ganga empurra, a bruta mina entre os cascalhos vela. Esse é um trecho do poema de Olavo Bilac, que independente do ano em que você estudou, mas que você foi aluno do professor Sisto Pedrinho Lucchesi, certamente você aprendeu esta lição para a vida inteira. Esta é uma homenagem ao professor Sisto, que foi convidado para dar seu depoimento por fazer parte da história dos 70 anos do Rutele Barbechon e também dos 65 anos de Água Doce. Mas ele preferiu não dar seu depoimento, justamente porque disse que há pessoas mais importantes do que ele para serem entrevistadas. Fica aqui a minha homenagem ao meu ex-professor de História e Filosofia. Obrigado, Sisto. Nelis Marcon, a Neuza, já em memória. Eu tenho muito orgulho de ter sido aluna da primeira turma. Foi um período da minha vida que marcou muito por várias razões. Era uma turma amiga, unida, estudiosa, responsável. Uma amizade verdadeira. Essa turma tinha como objetivo maior
crescer e ir adiante, buscando cada vez mais e mais. Tínhamos uma diretora, a irmã Rosa, que foi com certeza para nós um farol em nossas vidas. Ela soube conduzir com muita dignidade, com muito empenho. Nunca mediu esforços para ver a turma prosperar com responsabilidade e seguir cada um em busca do seu ideal. Nós, da primeira turma, realmente fomos privilegiados por ter tido excelentes professores, que juntamente com a irmã Rosa, eles conduziram a turma de tal forma, o colégio como um todo, que ele passou a ser referência pelos resultados alcançados por seus alunos. Olha, eu só tenho que agradecer muito a turma, que sem dúvida nenhuma era uma amizade verdadeira, uma parceria, um companheirismo. A Lucy Cachoeira, a Nívia em memória. Teve vários que deram aula aqui. E como Nos que é? formamos aqui e trabalhamos aqui. Daí eu me aposentei no Ruth Le Barbechon. Trabalhei também no Colégio Agrícola. Tá? Uhum. Dava aula de quê? Português? Língua portuguesa e literatura. Daí aqui eu comecei lecionando na 4ª série, depois 5ª e 6ª série, depois 7ª e 8ª, e quando começou o 2º grau eu também dei aula 1 ano mais ou menos, aí depois eu saí do RUT e fiquei só no Colégio Agrícola. Uhum. Como que era frequentar o RUT logo no início, quando tudo estava começando? Ah, meu Deus, era tudo novidade, né? E naquele tempo eu tinha 16 anos, 15 para 16, as pesquisas eram feitas na biblioteca, se lia muitos livros os livros da biblioteca, pesquisas, a gente fazia tudo ali, e principalmente quando tinha trabalhos em casa, nós nos reuníamos à noite ou no sábado e no domingo para fazer os trabalhos, mas naquele tempo não tinha computador, não tinha essa tecnologia de hoje. Uhum. Mas foi muito bom. E depois... Primeira turma, meu Deus. O que tu se recorda da primeira vez que tu deu aula no RUT, a escola que você estudou? Meu Deus, e na mesma sala também. Foi 4ª série, daí eu contei até para os alunos que foi lá que eu terminei de estudar, né, que eu estudei, e agora eu trabalhava ali também. Foi muito bom. É uma lembrança assim que não sai tão fácil da mente da gente. Continuava dando aula durante o dia no RUT e lecionava à noite também. Teve épocas que eu lecionei 63 aulas por semana. Dei aula de educação física, dei aula de ensino religioso, dei aula de tudo quanto foi coisa, técnicas comerciais, tudo que... Matemática? Matemática. Matemática começou e continuou até eu ficar lecionando só no colégio técnico, ficar lecionando a biologia, mas até lá eu continuei sempre lecionando matemática. Uhum. O senhor teve a oportunidade também de ser diretor? Não, fui diretor do colégio técnico durante 4 anos, durante um período de 9 anos. Fui diretor e o restante continuei sendo diretor e lecionando também. 9 anos, então, só para não confundir. Os dois períodos. No RUT foi quanto tempo? 4 anos. A irmã Rosa era diretora na época? Foi a primeira diretora? Ela foi minha professora de português
da quinta até a oitava série. Ela foi referência para mim de português. Eu sempre gostei da língua portuguesa. E depois ela foi nossa diretora aqui no Ruth Le Barbechon. Essa nunca a gente vai esquecer. Meu Deus, a irmã Rosa foi assim um esteio aqui para nós, em Água Doce. Aliás, a gente entrevistou a irmã Rosa na série Eu Faço Parte dos 65 anos de Água Doce. Ela durante 14 anos foi diretora aqui e vamos rever agora um pedacinho. Estou com a irmã Rosa Esquisato. Cheguei aqui em 1965 e me atribuíram a criar o ginásio, a quinta série, sem ambiente físico, sem livro didático, sem pessoal humano que pudesse compor essa grande tarefa. E terminando esse grupo do primeiro ano de formação do ginásio, que celebramos, aí ficou vago, porque o pessoal concluiu o curso e não tinha onde e como prosseguir os seus estudos. Então, depois de um ano de luta, conseguimos implantar o segundo grau, que foi hoje colégio técnico. Naquela época era normal, regional, anexado à escola Governador Ivo Silveira de Erval do Oeste. Nós fizemos uma parceria, então os alunos se formavam aqui, mas na verdade o nome da escola era de Erval do Oeste. Eu fiquei aqui 14 anos. 14 anos? Formei esse primeiro grupo, depois o normal. É uma satisfação muito grande, porque a gente veio ver aquilo que plantou, né? Estou colhendo aquilo que plantei, aquilo que me ajudaram a plantar. E eu vejo assim, só que, voltando, eu não conheci muitos dos ex-alunos, né? Às vezes eu ficava chateada ainda hoje, quem é você, né? Porque as pessoas viveram 40 anos e eu fora também, né? E eu não mudei muito, eles pelo menos dizem, né? Mas a pessoa cresceu, eram jovens, né? Cresceram, são casados, são bem colocados, a maioria dos alunos. Agora, uma das coisas que eles dizem, que eu não tenho vergonha de dizer, eles diziam que eu era muito brava. Mas eu não considero isso brabeza, podia ser até, mas eu acho que na época eu tinha que me posicionar, né? Porque não tinha recurso humano, não tinha recurso didático, não tinha recurso pessoal, né? Então eu agia assim com parecia uma braveza, mas era uma insegurança e eu queria que as coisas acontecessem. Eu, aqui no colégio, no Ruth Le Barbechon, dava aula de português e 2 ou 3 alunas daqui foram estudar no Colégio Marista, em Joaçaba. Daí o irmão diretor de lá, irmão Delcio Balestrin, perguntou para elas: quem é a tua professora ou teu professor de português? Daí elas disseram: é a Edith. E ele disse: mas foi a minha professora também, lá em Linha da Prata. E dali uns dias, para o final do ano ele me ligou se eu não queria trabalhar no Colégio Marista. E eu, meio com medo, mas fui. E trabalhei lá 8 anos, só saí de lá porque eu fui convidada aqui para trabalhar no SEDUP, Colégio Agrícola, e eu assumi a direção de ensino por 1 ano. Mas são experiências que valeram a pena. Tudo muito bom. Essas alunas eram a Micaela e a Valério. A Micaela e a Valéria, exatamente. A senhora vê agora uma escola que surgiu há 70 anos, mais velha do que o município que completou 65 anos. É muita história. É muita história, realmente. Essa escola não pode ser esquecida, meu Deus. Era uma escola, e hoje também é, né? Era uma escola referência que nós tínhamos.
E hoje acredito que ela continue na mesma, né? Porque eu me aposentei, saí dali, fiquei em casa, né, tal. Mas continuamos torcendo para que ela, né, seja das melhores ainda. E como que foi? Vocês terminaram a 4ª série, foi fácil para vocês entrar já automático, como é hoje, para a 5ª e ir até a 8ª? Não, não. Aquele tempo nós tínhamos o 5º ano, que era a admissão, e daí fizemos um teste para ver se a gente conseguia passar para a 5ª série, que era do ginasial. Não tinha alunos o suficiente. Então, naquela época, muitos que hoje já faleceram, começaram a estudar. O seu Nilson Santos, o seu Anito Marcon, o Severino Corso, uma turma assim de pessoas, né? Mas eles não conseguiram acompanhar, porque nós saímos de um ano e já foi ali. E esse pessoal foi para dar um nome para nós conseguirmos a primeira turma, que foi graças a pessoas daqui de Água Doce que conseguimos isso. Naquela época o Alvino Raites, daí professores que também já faleceram, Frei Silvano foi nosso professor. Frei Silvano foi professor? Professor. O seu Adelque Cachoeira foi nosso professor. A irmã Hermínia foi professora, a irmã Rosa ali naquele tempo. Nem lembro mais. É que um médico daqui também foi professor. Foi professor também. Começar assim a turma. Realmente não foi fácil, né? E depois daí engrenou. Engrenou e depois. com 2 salas novas aqui no RUTE, tivemos as 2 turmas, né, que vieram para cá. E, daí só depois de muito tempo, que daí mudou o nome para Rutile Barbechão. Para Rutile Barbechão, que era Ginásio Normal Pedro Américo. Que era ligado ao que? Ervaldo Oeste? Ervaldo Oeste, Ervaldo Oeste. Depois quem se formou no normal, 2º grau, depois mais adiante, a senhora estudou em Joaçaba. Mas quem estudou no normal aí, depois, sim. era ligado inicialmente ao Ivo Silveira, né? Ivo Silveira de Ervaldo Oeste. E eu fiz o normal em Joaçaba, daí as faculdades eu fiz no Rio Grande, em Santa Cruz do Sul, pós-graduação em Vassouras, e continuei trabalhando até pouco tempo. Porque se aposentou quando? Já me aposentei. Quando eu completei 25 anos, eu já me aposentei no RUTE. E daí lá no Colégio Agrícola, eu fiquei faz 5 anos que eu me aposentei. Foi minha professora, inclusive, de língua portuguesa e literatura. Sim. Tem muitos alunos que hoje a gente lembra, né, que foram nossos alunos. Era exatamente aqui onde a gente aproveitava uma das horas mais aguardadas durante as aulas, a hora do recreio. Esse é o bosque aqui da Escola de Educação Básica Rutile Barbechão. Era aqui onde a gente aproveitava a maior parte do nosso recreio, no bosque aqui do Rutile Barbechão. Uma das primeiras professoras normalistas. Fui, então, na casa da inspetora. Naquele tempo, chamava-se inspetora, a que era responsável pelas escolas. E pedi para ela que eu queria lecionar. E ela já estava com a intenção mesmo de me mandar para Água Doce. Tinha vaga em Joaçaba, mas ela disse que não tinha. Mas queria me mandar para um lugar que eu ia gostar muito. Lelândia Anzanel. E eu cheguei aqui em Água Doce no dia 20 de fevereiro de 1965. Meu Deus. E o colégio das irmãs, olha, eu não lembro qual era, por ser azul ou era verde, mas o mais antigo lembro. Era do lado da igreja, onde que agora tem o pavilhão, um pouco mais para baixo. Era de madeira, tinha uma escadaria. E cheguei ali no dia 20 de fevereiro de 1965, me apresentei para as irmãs. Na verdade, as primeiras irmãs que eu conheci foi a irmã Hermínia e a irmã Elza. Mas eu lembro assim com uma saudade daquele tempo, meu Deus. Onde que era a escola naquela época?
Era de madeira, tinha uma escadaria, tudo muito simples, porque era das irmãs ali. Era aí a escola aí ao redor da igreja mesmo? É, do lado da igreja. Também na hora do recreio, aproveitávamos sempre a cantina. Aqui tínhamos a cantina para quem queria comprar e também a merenda distribuída gratuitamente. Aqui era a cozinha aqui do Rutile Barbechon e tem as mesinhas onde o pessoal fazia e ainda faz as suas merendas. 70 anos da Escola de Educação Básica Rutile Barbechon de Água Doce. Estamos com a professora e atual diretora Elisete Balestrin. Elisete, seja muito bem-vinda mais uma vez ao Portal Minha Água Doce. Muito obrigada, Júlia. Eu que agradeço a esse portal que vem então trazendo notícias aqui da nossa cidade de Água Doce e da região também. Elisete, 70 anos, 8 de agosto de 1953, antes ainda da fundação da emancipação do município de Água Doce. Que história tem o Rutile Barbechon? Eu fico muito orgulhosa, Júlio, porque eu faço parte da história do RUT, porque faz exatamente 26 anos que eu estou dentro dessa escola. Então, muitos alunos passaram por aqui e claro que a escola fez 70 anos, o prédio da escola nem sempre foi aqui. Então, ele começou na Casa da Cultura, depois foi a Casa das Irmãs Catequistas. Onde, do lado da igreja era, né? Do lado da igreja. E atualmente, então, está aqui. Aí, em 1963, foi inaugurado o prédio próprio aqui do RUT, nesse local que ele está até hoje. E a nossa escola, então, como você já disse, fez 70 anos, no dia 8/8/2023. E foi uma escola que sempre teve muito prestígio. Ou melhor, Júlia, é uma escola que tem muito prestígio. Aqui dentro são desenvolvidos trabalhos excelentes, os professores são comprometidos, os pais e os alunos estão sempre atuando na escola. Eu quero agradecer aos pais por deixarem os seus filhos, estarem com seus filhos estudando aqui, e isso mostra a confiança que eles têm na escola. Então, eu sou a atual diretora e venho trabalhando, Júlio, para que a escola sempre tenha um bom desenvolvimento, para que os alunos possam estar aprendendo, que eles saibam usar o conhecimento que eles têm. Porque você só adquirir conhecimento não basta, você tem que adquirir o conhecimento e saber usar esse conhecimento no seu dia a dia, na sua rotina diária. Então a escola está fazendo 70 anos, todos aqui de Água Doce ficamos muito orgulhosos, porque a maioria, quase todos passaram aqui pela escola e tem muitas lembranças. E você também, né, Júlia, estudou aqui, foi meu aluno. E é uma escola que vai ser reformada, já passou por uma reforma no telhado, agora no momento estão reformando o ginásio da escola, que era uma construção que não pertencia à escola, mas que agora já pertence, então o Estado de Santa Catarina pode estar fazendo então a reforma, o que está acontecendo, para que os alunos tenham uma quadra digna para eles estar fazendo educação física. Eles adoram educação física, Júlia, que os alunos, eles amam atividade física. Então, nós recebemos aqui na escola no dia 8 algumas autoridades para estar juntamente com os alunos e professores dando os parabéns a esta instituição que muito colabora no aprendizado de todos. E como que foi este lançamento da música dos 70 anos do RUT? Então, eu desafiei o nosso maestro Jorge Caron para que ele pudesse estar fazendo então uma música, uma canção. Eu disse, Jorge, você faz um hino do RUT? Ele disse, Elisete, hino não, mas vamos fazer uma canção do RUT, uma canção para que todos possam cantar. E aí ele apresentou a música, que ficou belíssima, linda. E nessa letra, todos colaboraram, Júlio, porque aí eu passei para os professores dizer uma palavra que identificasse eles na escola.
professores e alunos. E eles falaram, e aí então com essas palavras, o maestro pôde compor então a nossa linda canção, que se chama Somos Ruth. Somos Ruth. E assim, desses 70 anos de Ruth Lebar-Bechon, Elisete, quais foram os primeiros diretores que passaram por aqui? A primeira diretora então foi a irmã Rosa Esquisato, que ela esteve então nos 70 anos da escola, e muitos outros diretores. E eu quero agradecer a todos, porque se hoje a escola está no que está, Júlio, cada um fez a sua colaboração. Diretores, alunos, professores, enfim, toda a comunidade ajuda. O comércio, quando nós necessitamos, colabora, seja com uma prenda, com uma doação para a escola. Então, todos trabalham, e quando você vai agradecer, Júlio, você tem que ter o cuidado de não mencionar nomes, porque todos colaboram. Sim. E uma curiosidade, Ruth Lebar-Bechon, por que do Ruth Lebar-Bechon? Então, a nossa escola se chama Ruth Lebar-Bechon porque era uma menina que nasceu em Pedras Grandes, uma comunidade de Tubarão, e ela tinha um sonho de ser professora. Era a vocação dela, o grande sonho da vida dela, o grande, assim, desejo da vida dela. E ela, então, concluiu. Pense, Júlio, naquela época, as mulheres estudarem. Geralmente as mulheres não estudavam. E ela estudou, fez o magistério para ser professora, que ela se inspirava na tia. Ela foi criada pelos avós, porque ela ficou órfã de pai e mãe aos 2 anos de idade. E aí ela conseguiu, então, estudar, conseguiu o diploma de magistério para ser professora. Porém, 2 anos após, ela teve câncer e acabou falecendo. Então, nada mais justo, Júlio, do que ter uma escola, o nome dessa pessoa, que o grande sonho era ser professora. Que vem os próximos 70 anos. Nessas 7 décadas de existência, a Escola de Educação Básica Ruth Lebar-Bechon formou milhares de alunos. Por aqui passaram diversos professores, merendeiras, serventes, bibliotecários, diversos funcionários que deram o máximo de si para que a Escola Ruth Lebar-Bechon de Água Doce fosse referência até hoje, após 70 anos de existência. Todos vocês foram importantes e cada um deu uma parte fundamental para a construção desta história maravilhosa. Hoje e sempre, somos todos Ruth Lebar-Bechon.
Ajude o portal Minha Água Doce a continuar contando a história de Água Doce e região. Faça sua doação via Pix. Nosso trabalho é voluntário.